mistério vibracional que fez Salomão, o homem mais rico da história. O segredo perdido do rei Salomão. Existe uma história que poucos conhecem sobre o homem mais rico que já existiu. Não estamos falando de bilionários modernos, mas de alguém cuja riqueza era tão vasta que a Bíblia diz que a prata em seus dias era considerada sem valor. Esse homem era Salomão, rei de Israel, e sua fortuna não veio apenas de estratégias comerciais ou heranças. Havia um segredo por trás de sua prosperidade, um mistério vibracional que ele descobriu e que transformou completamente sua realidade. A história começa quando Salomão, ainda jovem, assume o trono após a morte de seu pai, o rei Davi. Naquela noite, algo extraordinário acontece. Em um sonho profundo, Deus aparece e faz uma oferta sem precedentes. Peça o que quiser, e eu lhe darei. Imagine ter a oportunidade de pedir qualquer coisa ao Criador do universo. O que você pediria? Riqueza ilimitada? Poder absoluto? Vida eterna? Salomão poderia ter escolhido qualquer uma dessas coisas, mas sua resposta revela o primeiro princípio do mistério vibracional que o tornaria lendário. Salomão pediu sabedoria. Não a sabedoria comum que conhecemos, mas um entendimento profundo para discernir entre o bem e o mal, para governar seu povo com justiça. E aqui está o segredo que a maioria ignora. Essa escolha não foi apenas nobre, ela foi estratégica do ponto de vista energético e vibracional. Ao pedir sabedoria em vez de riqueza, Salomão alinhou sua frequência vibracional com princípios universais de abundância que transcendem o materialismo imediato. A resposta de Deus foi reveladora. Porque você pediu isso e não pediu vida longa, nem riquezas para si mesmo, nem a morte de seus inimigos, mas pediu discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Dar-lhe-ei um coração sábio e inteligente, como nunca houve nem haverá outro igual. E também lhe darei o que você não pediu, riqueza e honra, de modo que durante toda a sua vida você não terá igual entre os reis. Aqui reside o primeiro princípio vibracional, a lei da inversão de prioridades. Quando você busca primeiro o crescimento interior, a sabedoria e o desenvolvimento espiritual, as coisas materiais seguem naturalmente. Salomão não focou na riqueza diretamente. Ele focou em tornar-se alguém capaz de administrar e atrair riqueza. Isso é fundamentalmente diferente de simplesmente desejar dinheiro. Mas o que exatamente era essa sabedoria que Salomão recebeu? Não era apenas conhecimento intelectual. A palavra hebraica usada é chokmah, que significa uma sabedoria prática, quase mística, que envolve compreender os padrões ocultos da criação. Salomão passou a entender as leis naturais, as propriedades das plantas e animais, os princípios de construção e engenharia, mas acima de tudo, ele compreendeu algo sobre a natureza vibratória da realidade. Em seus escritos, especialmente nos Provérbios e em Eclesiastes, Salomão deixa pistas sobre esse entendimento. Ele fala sobre como as palavras têm poder criativo, como os pensamentos moldam o destino, como a gratidão atrai mais bênçãos, como a generosidade paradoxalmente aumenta a riqueza pessoal. Estes não são apenas conselhos morais, são princípios vibracionais que, quando aplicados, alteram a frequência energética de uma pessoa e, consequentemente, sua realidade material. Salomão descobriu que tudo no universo é vibração e frequência. Os átomos vibram, as moléculas vibram, até nossos pensamentos e emoções emitem frequências específicas. E aqui está o segredo. A riqueza também tem uma frequência. Ela não é apenas papel moeda ou ouro. É um estado energético que pode ser atraído por aqueles que vibram na mesma frequência. Salomão aprendeu a sintonizar-se com a frequência da abundância. Um dos primeiros testes dessa sabedoria vibracional aconteceu quando duas mulheres vieram até ele disputando um bebê. Ambas afirmavam ser a mãe. A solução de Salomão foi genial e reveladora. Ele ordenou que cortassem a criança ao meio. Imediatamente, a verdadeira mãe renunciou à sua reivindicação para salvar o bebê, enquanto a impostora concordou com a divisão. Salomão identificou a verdadeira mãe não por evidências físicas, mas por ler a vibração emocional e energética das mulheres. Ele podia sentir a autenticidade. Essa capacidade de discernimento vibracional tornou-se sua maior ferramenta de negociação e acumulação de riqueza. Ele sabia quando confiar, quando investir, quando recuar. Ele podia identificar oportunidades que outros não viam porque estava sintonizado em uma frequência mais elevada de consciência. Isso não era mágica, era compreensão profunda dos padrões energéticos que governam a realidade. Mas Salomão não guardou esse conhecimento apenas para enriquecimento pessoal. Ele usou sua sabedoria vibracional para construir algo que se tornaria uma das maravilhas do mundo antigo, o Templo de Jerusalém.
E aqui o mistério se aprofunda, porque o templo não era apenas um edifício religioso. Era uma estrutura projetada com princípios de geometria sagrada, acústica vibracional e alinhamento energético que amplificavam as intenções e orações daqueles que entravam ali. Os detalhes da construção revelam conhecimentos surpreendentes. As proporções do templo seguiam a razão áurea, encontrada em toda a natureza e conhecida por criar harmonia visual e energética. Os materiais eram escolhidos não apenas por sua beleza, mas por suas propriedades vibracionais. Ouro, que conduz energia. Cedro do Líbano, conhecido por suas propriedades de purificação. Pedras específicas posicionadas de forma a criar ressonância acústica perfeita. O templo funcionava como um amplificador vibracional. Quando as pessoas entravam e oravam, suas intenções eram magnificadas pela estrutura, criando um campo energético coletivo de imensa potência. Salomão entendeu que a arquitetura poderia influenciar estados de consciência e que ambientes bem projetados poderiam elevar a frequência vibracional de todos que os habitavam. Esse conhecimento atraiu ainda mais riqueza, porque o templo se tornou um centro de peregrinação, comércio e intercâmbio cultural. A sabedoria de Salomão começou a atrair líderes de todo o mundo conhecido. Reis e rainhas viajavam grandes distâncias apenas para testemunhar pessoalmente sua sabedoria e aprender com ele. E com cada visita vinham presentes, acordos comerciais, alianças que multiplicavam sua riqueza. Mas o que realmente atraía essas people não era apenas sua inteligência estratégica, era algo mais sutil. Era a frequência que Salomão emanava. As pessoas se sentiam elevadas em sua presença, inspiradas, transformadas. Isso é magnetismo vibracional em sua forma mais pura. Agora que entendemos o fundamento do segredo de Salomão, vamos mergulhar nos princípios específicos que ele aplicou para manifestar riqueza ilimitada. Estes não são apenas conceitos antigos, são leis universais que funcionam tão efetivamente hoje quanto funcionavam há 3.000 anos. A diferença é que Salomão compreendeu e aplicou esses princípios com maestria incomparável. O primeiro princípio vibracional de Salomão era o que podemos chamar de lei da semeadura consciente. Nos Provérbios ele escreveu: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso não é apenas conselho religioso, é uma técnica vibracional sofisticada. Ao dar as primeiras e melhores porções de sua riqueza, Salomão estava enviando uma mensagem vibracional ao universo. Eu confio na abundância. Há mais de onde isso veio. Essa atitude de dar primeiro, antes de garantir o retorno, cria uma frequência de abundância e não de escassez. A escassez vibra em medo, apego, acumulação. A abundância vibra em confiança, fluxo, generosidade. Salomão entendeu que você não pode atrair abundância enquanto vibra em escassez. Era necessário agir como se já tivesse abundância para atrair mais abundância. E isso funcionou de forma espetacular. Salomão aplicava esse princípio em todas as suas transações. Quando recebia visitantes estrangeiros, os presenteava com generosidade que ultrapassava o esperado. Isso não apenas criava boa vontade e alianças poderosas, mas também estabelecia uma corrente energética de reciprocidade. A lei da atração em ação. O que você envia retorna multiplicado. E retornava. Caravanas inteiras de presentes chegavam de nações vizinhas, não por obrigação, mas como resposta natural à energia que Salomão emitia. O segundo princípio era a lei da palavra criativa. Salomão escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua. Ele compreendia profundamente que as palavras não são apenas sons, são vibrações que moldam a realidade. Cada palavra carrega uma frequência específica. Palavras de crítica, reclamação e negatividade vibram em frequências baixas que atraem circunstâncias correspondentes. Palavras de gratidão, afirmação e visão positiva vibram alto e atraem realidades elevadas. Salomão era extremamente deliberado com suas palavras. Ele não falava casualmente sobre falta, problemas ou impossibilidades. Suas palavras eram sempre construtivas, visionárias, carregadas de sabedoria. Quando decretava algo, acontecia não por magia, mas porque suas palavras carregavam a convicção vibracional que organizava a realidade ao seu redor. Seus decretos reais não eram apenas ordens, eram comandos energéticos que as pessoas sentiam compelidas a seguir. Isso tem uma base científica moderna. Hoje sabemos que as palavras literalmente alteram a estrutura da água, afetam o crescimento de plantas e influenciam a expressão genética através da epigenética. Salomão não tinha microscópios,
mas ele percebia intuitivamente que as palavras eram ferramentas de criação física. Ele usava afirmações consistentemente, declarações de prosperidade, sabedoria, paz e justiça. E sua realidade refletia exatamente o que ele declarava. O terceiro princípio vibracional era o que podemos chamar de lei da associação energética. Salomão escreveu: "Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição." Ele compreendia que somos profundamente influenciados pelas frequências vibracionais das pessoas com quem passamos tempo. Se você se cerca de pessoas que vibram em escassez, reclamação e limitação, essas frequências vão rebaixar sua própria vibração. Se você se cerca de pessoas que vibram em abundância, visão e possibility, você é elevado. Salomão cercava-se intencionalmente de sábios, conselheiros, artesãos mestres, comerciantes bem-sucedidos. Ele não apenas aprendia com eles. Ele absorvia suas frequências vibracionais de excelência. E ele rejeitava pessoas tóxicas, negativas ou de má índole, não por arrogância, mas por compreender que a companhia errada poderia contaminar seu campo energético e comprometer sua capacidade de manter a frequência de abundância. Ele também aplicava esse princípio em escala nacional. Salomão estabelecia alianças estratégicas com nações prósperas e evitava associações com reinos em decadência ou conflito constante. Ele compreendia que nações também têm frequências vibracionais coletivas, e associar-se com as frequências corretas trazia benefícios mútuos e prosperidade compartilhada. Isso não era apenas diplomacia, era gestão vibracional em nível geopolítico. O quarto princípio era a lei do trabalho excelente. Salomão escreveu: "Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto." Ele entendia que a excelência não é apenas uma questão de qualidade, é uma frequência vibracional. Quando você faz algo com maestria, cuidado e dedicação completa, você emite uma vibração de valor que é universalmente reconhecida e recompensada. Salomão nunca fazia nada pela metade. O templo que construiu levou 7 anos e mobilizou os melhores artesãos de múltiplas nações. Cada detalhe era perfeito. Essa busca obsessiva pela excelência não era perfeccionismo neurótico. Era compreensão de que a qualidade emite uma frequência que atrai oportunidades, respeito e riqueza. Trabalho medíocre emite frequência medíocre e atrai resultados medíocres. Trabalho excelente emite frequência elevada e atrai resultados extraordinários. Isso aplicava-se a tudo em seu reino. Desde os documentos administrativos até as obras públicas, tudo carregava a marca da excelência. E isso criava uma cultura vibracional em todo o reino de Israel. As pessoas começavam a vibrar na mesma frequência de excelência e o reino inteiro prosperava. Isso demonstra que a vibração é contagiosa e pode ser cultivada intencionalmente em sistemas inteiros. O quinto princípio era a lei da gratidão vibracional. Embora Salomão tenha se tornado incrivelmente rico, ele nunca perdeu a atitude de gratidão. Seus escritos estão repletos de reconhecimento pelas bênçãos recebidas. E isso não era apenas humildade religiosa, era estratégia vibracional. A gratidão é uma das frequências mais elevadas que existem. Quando você sente gratidão genuína, você envia uma mensagem ao universo: reconheço a abundância que já tenho, e isso atrai mais abundância. A ingratidão, por outro lado, vibra em frequência de não é suficiente, que é essencialmente escassez. Muitas pessoas ricas são miseráveis porque, apesar da riqueza, vibram em insatisfação crônica. Salomão evitava essa armadilha. Ele celebrava cada conquista, reconhecia cada presente, honrava cada pessoa que contribuía para seu sucesso. Isso mantinha sua frequência vibracional elevada e o fluxo de abundância constante. Ele também institucionalizou a gratidão através de festivais, celebrações e rituais de agradecimento que envolviam todo o reino. Esses não eram apenas eventos religiosos, eram resets vibracionais coletivos que realinhavam a frequência nacional com abundância e bênção. Quando uma nação inteira vibra em gratidão simultaneamente, cria-se um campo energético de imensa potência que atrai prosperidade coletiva. O sexto princípio era a lei da visão sustentada. Salomão tinha uma visão clara do que desejava criar. Um reino próspero, pacífico, sábio, respeitado no mundo inteiro. E ele mantinha essa visão constantemente. Não era apenas um objetivo vago, era uma imagem vívida, emocional, sensorialmente rica que ele revisitava diariamente. Essa visão funcionava como um ímã vibracional, organizando circunstâncias, pessoas e recursos em direção à sua manifestação. A ciência moderna confirmou que a visualização ativa as mesmas áreas cerebrais que a experiência real. Quando você visualiza consistentemente algo, seu cérebro começa a tratá-lo como real
e a buscar evidências e oportunidades que confirmem essa realidade. Mas, além disso, há um componente energético. A visão sustentada emite uma frequência específica no campo quântico que atrai a materialização da própria visão. Salomão compreendia isso intuitivamente. Ele não apenas sonhava, ele vivia mentalmente e emocionalmente no futuro que desejava criar. Ele podia sentir a sensação de governar um reino próspero, ver mentalmente os navios chegando carregados de riquezas, ouvir o som de seu povo feliz e próspero. Essa prática constante de alinhamento vibracional com sua visão foi fundamental para transformá-la em realidade física. A realidade seguiu sua frequência vibracional dominante. O sétimo princípio vibracional de Salomão era a lei do equilíbrio dinâmico. Ele escreveu em Eclesiastes: "Para tudo há uma estação, e um tempo para cada propósito debaixo do céu." Ele compreendia que a vida opera em ciclos e ritmos, e tentar forçar contra esses ritmos naturais cria resistência e esgotamento. Prosperidade sustentável requer compreender quando agir e quando descansar, quando expandir e quando consolidar, quando falar e quando silenciar. Salomão não trabalhava freneticamente sem parar. Ele respeitava o ritmo do Shabat, o dia de descanso. Ele entendia que o descanso não é improdutivo. É quando a integração vibracional acontece. É quando o sistema energético se recalibra e se prepara para o próximo ciclo de manifestação. Muitas pessoas não prosperam não porque trabalham pouco, mas porque trabalham contra seus ritmos naturais, criando desarmonia vibracional que bloqueia o fluxo de abundância. Agora chegamos à parte mais crucial: como aplicar esses princípios vibracionais de Salomão em nossa vida moderna. O contexto mudou dramaticamente nos últimos 3.000 anos, mas as leis vibracionais permanecem as mesmas porque são fundamentais à estrutura da realidade. Você não precisa ser um rei antigo para ativar esses princípios. Precisa apenas compreendê-los e aplicá-los consistentemente. O primeiro passo é realizar o que podemos chamar de auditoria vibracional pessoal. Assim como Salomão pediu sabedoria para conhecer a si mesmo e as suas circunstâncias, você precisa avaliar honestamente em que frequência está vibrando atualmente. Faça perguntas difíceis. Seus pensamentos dominantes são de possibilidade ou limitação? Suas palavras são criativas ou destrutivas? Suas emoções habituais são elevadas ou pesadas? Suas ações demonstram abundância ou escassez? Esta não é uma avaliação para julgamento, mas para consciência. Você não pode mudar o que não reconhece. Salomão começou com autoconsciência brutal sobre suas limitações, o que o levou a pedir sabedoria em primeiro lugar. A maioria das pessoas vive em negação sobre sua frequência vibracional real, criando uma lacuna entre o que dizem que querem e o que estão realmente atraindo. A honestidade vibracional é o ponto de partida. Pegue um caderno e durante uma semana observe seus padrões sem tentar mudá-los. Observe seus pensamentos sobre dinheiro. Quando surge uma conta, qual é sua reação imediata? Medo e estresse ou confiança e tranquilidade? Quando vê alguém rico, qual é sua resposta emocional? Admiração e inspiração ou inveja e ressentimento? Esses são indicadores poderosos de sua frequência vibracional em relação à riqueza. Se você vibra em negatividade sobre riqueza, você literalmente repele riqueza. O segundo passo é implementar a prática da inversão de prioridades de Salomão. Antes de buscar dinheiro diretamente, busque primeiro tornar-se alguém capaz de administrar e atrair dinheiro. Isso significa investir em seu desenvolvimento pessoal, suas habilidades, seu conhecimento, sua consciência. Salomão pediu sabedoria, não riqueza. O que você precisa pedir? Talvez seja a educação financeira, inteligência emocional, habilidades de comunicação, mentalidade de abundância, saúde física e mental. Aqui está um exercício prático. Liste 10 maneiras de investir em si mesmo que não envolvem comprar coisas materiais. Pode ser aprender uma nova habilidade, desenvolver um talento, curar traumas emocionais, expandir sua rede de relacionamentos de qualidade, melhorar sua saúde. Então comprometa-se com pelo menos 3 dessas coisas nos próximos 90 dias. Ao fazer isso, você está elevando sua frequência vibracional e tornando-se um recipiente maior para a abundância. O terceiro passo é dominar a disciplina da palavra criativa. A partir de hoje, torne-se hiperconsciente das palavras que você usa, especialmente sobre dinheiro e possibilidades. Elimine completamente frases como "não posso pagar", "isso é impossível", "nunca vou conseguir", "estou sempre quebrado". Essas são declarações vibracionais que programam sua realidade para a escassez. Substitua por "estou criando maneiras de alcançar isso", "estou atraindo abundância", "oportunidades estão chegando até mim".
Isso pode parecer artificial no início e você pode sentir resistência interna. Essa resistência é seu antigo padrão vibracional tentando se manter. Persista. Salomão não se tornou o homem mais rico fazendo o que todos fazem. Ele aplicou princípios que parecem contraintuitivos à mente condicionada pela escassez. Crie um conjunto de afirmações personalizadas baseadas em sua visão de prosperidade e repita-as diariamente, preferencialmente em voz alta, com emoção e convicção. Um exercício poderoso. Escolha uma área de sua vida onde deseja abundância e escreva 10 afirmações na primeira pessoa, tempo presente, como se já fosse verdade. Por exemplo, eu sou financeiramente livre e próspero. Dinheiro flui para mim constantemente de múltiplas fontes. Eu mereço e recebo abundância ilimitada. Leia essas afirmações todas as manhãs e noites por 30 dias consecutivos. Você começará a notar mudanças sutis em sua percepção e em suas circunstâncias. O quarto passo é aplicar a lei da associação energética de forma estratégica. Faça um inventário honesto das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Elas vibram em abundância ou escassez? Elas apoiam seus sonhos ou os diminuem? Elas estão crescendo ou estagnadas? Lembre-se, você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Não apenas em comportamento, mas em frequência vibracional. Se você descobrir que está cercado por pessoas que vibram em negatividade, escassez e limitação, você tem 2 opções: influenciá-las para cima ou distanciar-se. Isso não é ser cruel, é ser estratégico com sua energia. Salomão não tinha espaço em seu conselho para pessoas tóxicas ou limitadas. Ao mesmo tempo, busque ativamente pessoas que vibram onde você quer estar. Entre em comunidades, grupos, ambientes onde pessoas prósperas e conscientes se reúnem. Uma estratégia prática. Identifique 3 pessoas que você admira por sua mentalidade de abundância e faça o esforço de se conectar com elas. Pode ser através de redes sociais, eventos ou simplesmente enviando uma mensagem genuína. Pergunte se podem tomar um café ou ter uma conversa. A maioria das pessoas prósperas e sábias ficam felizes em compartilhar quando percebem interesse genuíno. Uma única conversa com alguém vibrando em alta frequência pode catalisar transformações imensas. O quinto passo é comprometer-se com a lei do trabalho excelente. Identifique sua área de contribuição única, aquilo que você faz melhor ou tem potencial de fazer de forma excepcional. Então, faça o compromisso de elevar a qualidade do seu trabalho para um nível de maestria. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa com a decisão de nunca mais fazer nada pela metade. Aplique isso imediatamente, não importa qual seja seu trabalho atual. Se você trabalha atendendo clientes, seja o melhor atendente que aquela empresa já teve. Se você é estudante, estude como se sua vida dependesse disso. Se você é empreendedor, entregue valor que excede drasticamente as expectativas. A excelência emite uma frequência magnética que atrai oportunidades melhores, pagamentos maiores, reconhecimento, crescimento. Mediocridade atrai mediocridade. Aqui está um desafio. Nas próximas 24 horas, faça uma tarefa comum com excelência absoluta. Pode ser algo simples como responder um e-mail, preparar uma refeição, limpar um espaço, ter uma conversa. Coloque atenção total, cuidado e intenção de fazê-lo da melhor forma possível. Observe como você se sente durante e depois. Observe se as pessoas ao seu redor reagem diferentemente. Você está experimentando o poder vibracional da excelência. O sexto passo é cultivar a prática da gratidão vibracional. Crie um ritual diário de gratidão que não seja apenas mental, mas emocional e físico. Toda manhã, antes de olhar seu telefone ou iniciar qualquer atividade, sente-se silenciosamente e liste mentalmente 10 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Mas não apenas liste. Sinta a gratidão em seu corpo. Deixe o sentimento expandir em seu peito.
A gratidão não é apenas uma prática de desenvolvimento pessoal, é uma tecnologia vibracional. Quando você sente gratidão verdadeira, você está instantaneamente alinhado com a frequência de abundância. Você está dizendo ao universo: reconheço que tenho abundância aqui e agora. E o universo responde trazendo mais motivos para a gratidão. Salomão fazia isso constantemente, e é uma das razões pelas quais sua riqueza não apenas chegava, mas permanecia e se multiplicava. Um exercício avançado de gratidão. Identifique algo em sua vida que você normalmente vê como um problema ou falta, e encontre uma razão genuína para ser grato por isso. Está sem dinheiro suficiente? Seja grato porque isso está motivando você a desenvolver criatividade e inteligência financeira. Tem um trabalho que não ama? Seja grato porque ele está financiando seu período de transição e ensinando o que você não quer. Essa inversão vibracional é transformadora. O 7º passo é desenvolver o poder da visão sustentada. Crie uma visão clara, detalhada e emocionalmente rica do futuro que você deseja manifestar. Não seja vago. Não diga apenas "quero ser rico". Defina especificamente como é sua vida ideal. Como você passa seus dias? Onde mora? Com quem convive? O que faz? Como se sente? Quanto dinheiro flui para você mensalmente? De quais fontes? Escreva essa visão em detalhes vívidos, mínimo de 2 páginas. Depois, leia diariamente e, mais importante, visualize por pelo menos 10 minutos. Feche os olhos e viva mentalmente e emocionalmente nessa realidade. Veja as imagens, ouça os sons, sinta as emoções, perceba as sensações físicas. Quanto mais real você tornar isso internamente, mais rapidamente se manifestará externamente. Salomão vivia em sua visão antes que ela se tornasse física. Um detalhe crucial: adicione à sua visão não apenas o que você receberá, mas o que você contribuirá. Como sua prosperidade servirá aos outros? Qual impacto positivo você criará? Isso alinha sua visão com o propósito superior, que é uma frequência ainda mais poderosa de manifestação. Salomão não se tornou rico apenas para si. Ele criou prosperidade para uma nação inteira. Propósito eleva a frequência exponencialmente. O 8º passo é implementar a lei da semeadura consciente. Independente de sua situação financeira atual, comece a dar. Isso mesmo, dar. Escolha uma quantia, mesmo que seja simbólica, e doe para algo que você considere valioso. Pode ser uma causa beneficente, uma pessoa necessitada, um projeto que você admira. O valor importa menos que a atitude vibracional por trás dele. Quando você dá, especialmente quando é difícil dar, você está enviando uma mensagem vibracional poderosíssima. Eu confio na abundância. Eu vibro em suficiência. Isso quebra a mentalidade de escassez em nível profundo e abre canais energéticos para receber. Salomão dava generosamente, e isso criava uma corrente de reciprocidade que trazia retorno multiplicado. Essa é uma lei universal. Você não pode receber com as mãos fechadas. Estabeleça um percentual de qualquer dinheiro que entra para dar imediatamente. Pode começar com 1% se necessário, mas faça disso um hábito não negociável. Com o tempo, aumente esse percentual. Você descobrirá algo paradoxal. Quanto mais você dá, mais você tem. Isso desafia a lógica linear, mas está perfeitamente alinhado com a física vibracional. A generosidade é uma frequência magnética de abundância. Finalmente, pratique a lei do equilíbrio dinâmico. Prosperidade sustentável requer equilíbrio entre ação e descanso, trabalho e lazer, serviço e autocuidado, manifestação externa e desenvolvimento interno. Salomão, apesar de toda sua atividade intensa, respeitava ritmos de descanso e renovação. Ele compreendia que forçar constantemente sem permitir integração cria burnout e desalinhamento vibracional. Implemente na sua vida ciclos intencionais de trabalho focado e descanso profundo, não apenas pausas físicas, mas momentos de desconexão completa onde você permite que seu sistema energético se recalibre. Tire um dia por semana completamente livre de trabalho e obrigações. Use-o para atividades que elevam sua vibração. Natureza, arte, conexões significativas, meditação, leitura inspiradora. Durante esse tempo de descanso, algo mágico acontece no nível vibracional.
Seu campo energético se reorganiza, integrações ocorrem, insights surgem, soluções aparecem sem esforço. Muitas das ideias mais lucrativas de Salomão provavelmente vieram não durante trabalho intenso, mas durante momentos de contemplação tranquila. O universo precisa de espaço para entregar suas manifestações, e esse espaço é criado no descanso consciente. Agora vamos abordar algo que muitos evitam, mas que é absolutamente essencial: a limpeza vibracional de bloqueios antigos. Salomão não tinha apenas sabedoria para criar riqueza. Ele tinha sabedoria para identificar e remover o que bloqueava a riqueza. A maioria das pessoas carrega crenças subconscientes, traumas financeiros, programações familiares sobre dinheiro que funcionam como âncoras energéticas, impedindo a ascensão vibracional necessária para a prosperidade. Examine suas crenças mais profundas sobre dinheiro. Complete mentalmente essas frases com total honestidade. Dinheiro é... Pessoas ricas são... Eu não mereço riqueza porque... Se eu ficar rico, então... As respostas que surgem revelam programações subconscientes que podem estar sabotando seus esforços conscientes. Se você acredita que dinheiro corrompe, você subconscientemente repelirá dinheiro para se manter puro. Se você acredita que não merece, você sabotará toda oportunidade de prosperidade. Trabalhe ativamente para reprogramar essas crenças. Use técnicas como EFT, Emotional Freedom Technique, afirmações direcionadas, terapia se necessário, ou trabalho energético com profissionais qualificados. Salomão tinha sacerdotes e conselheiros sábios que o ajudavam a manter sua frequência vibracional limpa e elevada. Você também precisa de suporte. Ninguém alcança maestria vibracional sozinho. Busque mentoria, coaching, comunidades de apoio que entendam esses princípios. Um aspecto frequentemente negligenciado do mistério vibracional de Salomão é o ambiente físico. Seu palácio e templo não eram apenas bonitos, eram energeticamente otimizados. Ele compreendia que o espaço físico influencia profundamente o estado vibracional. Se você vive em caos, desordem, sujeira, cercado de objetos quebrados ou que você não ama, sua frequência vibracional será rebaixada constantemente, não importa quanto esforço mental você faça. Faça uma limpeza profunda do seu espaço. Descarte ou doe tudo que não serve mais, que está quebrado, que traz memórias negativas ou que você simplesmente não ama. Organize seu ambiente de forma que ele reflita a abundância que você deseja manifestar. Adicione elementos que elevam sua vibração: plantas, iluminação natural, arte inspiradora, cores que energizam você, aromas agradáveis. Seu ambiente externo deve espelhar e apoiar sua intenção interna de prosperidade. Há também um componente crucial que não pode ser ignorado: a saúde física. Salomão compreendia que o corpo é o veículo através do qual a energia vibracional se manifesta no mundo físico. Um corpo doente, exausto, intoxicado ou negligenciado não consegue sustentar as frequências elevadas necessárias para manifestar abundância consistente. Você não pode vibrar alto se estiver constantemente com dor, fadiga ou névoa mental. Comprometa-se com práticas básicas de saúde: sono de qualidade, nutrição consciente, movimento regular, hidratação adequada, exposição ao sol, contato com a natureza. Esses não são luxos, são requisitos para a maestria vibracional. Salomão tinha acesso aos melhores alimentos, às melhores condições de vida, aos melhores cuidados. Você precisa dar a si mesmo a melhor versão disponível desses recursos dentro de suas circunstâncias atuais. Agora, vamos falar sobre timing divino, um dos aspectos mais sutis do mistério de Salomão. Ele não apenas sabia o que fazer e como fazer, ele sabia quando fazer. Há momentos energeticamente propícios para iniciar projetos, fazer investimentos, tomar decisões importantes. Há momentos para avançar agressivamente e momentos para recuar e observar. Salomão tinha um senso aguçado desse timing porque estava sintonizado com ritmos naturais e cósmicos. Desenvolva sensibilidade ao timing. Preste atenção aos seus ciclos de energia pessoal. Observe quando você naturalmente sente mais criatividade, mais clareza, mais motivação. Agende suas atividades mais importantes para esses períodos. Observe também os sinais externos. Quando surgem sincronicidades, portas que se abrem facilmente, pessoas certas que aparecem no momento certo, isso indica alinhamento vibracional e timing propício. Quando há resistência constante, atrasos inexplicáveis, obstáculos repetidos, pode ser um sinal para pausar e recalibrar. Outra dimensão do segredo de Salomão era sua capacidade de pensar em multiplicação, não em adição. A maioria das pessoas pensa em ganhar dinheiro linearmente. Trabalhe mais horas, ganhe mais dinheiro.
Salomão pensava em sistemas, alavancagem, exponencialidade. Ele não pescava apenas um peixe. Ele criava fazendas de peixes. Ele não fazia uma transação comercial. Ele estabelecia rotas comerciais permanentes. Ele não resolvia um problema. Ele criava sistemas que preveniam categorias inteiras de problemas. Aplique pensamento exponencial à sua vida. Como você pode criar valor uma vez e ser recompensado múltiplas vezes? Como você pode desenvolver ativos que geram renda passiva? Como você pode sistematizar seu conhecimento ou habilidade de forma que ela beneficie muitas pessoas simultaneamente? Como você pode treinar outros para multiplicar seu impacto? Essas perguntas levam a estratégias que criam riqueza de forma exponencial, não linear. É essencial também discutir a dimensão espiritual do mistério vibracional de Salomão. Embora tudo o que discutimos tenha bases científicas e práticas, há uma dimensão que transcende o puramente material. Salomão mantinha conexão profunda com o divino, com algo maior que ele mesmo. Essa conexão não era superstição. Era reconhecimento de que existe uma inteligência organizadora no universo, um campo de possibilidades infinitas que pode ser acessado através de estados elevados de consciência. Cultive sua própria conexão espiritual, seja através de oração, meditação, contemplação na natureza, práticas contemplativas ou qualquer caminho que ressoe com você. Essa conexão não é sobre religião institucional necessariamente. É sobre sintonizar-se com a frequência da fonte criativa do universo. Quando você vibra nessa frequência, você acessa inteligência, criatividade, sincronicidades e manifestações que parecem miraculosas, mas são simplesmente resultado de alinhamento profundo. Finalmente, e talvez o mais importante, persistência vibracional. Salomão não se tornou o homem mais rico da história em uma semana ou um mês. Foi um processo de décadas de aplicação consistente desses princípios. A maioria das pessoas experimenta esses conceitos por alguns dias, não vê resultados imediatos e abandona retornando aos padrões vibracionais antigos. Maestria vibracional requer prática sustentada até que a nova frequência se torne seu estado padrão. Comprometa-se com esses princípios por no mínimo 90 dias de aplicação rigorosa e consistente. Esse é aproximadamente o tempo necessário para começar a reprogramar padrões neurológicos e energéticos profundos. Durante esse período, você provavelmente enfrentará o que chamamos de resistência de transformação, momentos onde tudo parece piorar antes de melhorar. Isso é normal. É o antigo padrão tentando se manter. Persistir através dessa resistência é o que separa aqueles que transformam suas vidas daqueles que permanecem onde estão. Crie um sistema de accountability. Encontre um parceiro de responsabilidade, entre em um grupo de mastermind, contrate um coach ou simplesmente mantenha um diário detalhado de sua jornada vibracional. Documente suas práticas diárias, seus insights, suas manifestações, seus desafios. Revisite regularmente para ver o progresso. Isso mantém você focado e motivado, especialmente durante períodos de dúvida. O mistério vibracional que fez de Salomão o homem mais rico da história não era realmente um mistério. Era conhecimento profundo de leis universais aplicadas com maestria, consistência e fé inabalável. Essas leis estão disponíveis para você agora, neste momento. Você não precisa de aprovação especial, privilégios ancestrais ou circunstâncias perfeitas. Você precisa apenas de compreensão, aplicação e persistência. A pergunta final não é se esses princípios funcionam. Eles funcionaram para Salomão há 3.000 anos. Funcionam para pessoas prósperas e conscientes hoje. E funcionarão para você. A pergunta real é: você está disposto a fazer o que é necessário? Está disposto a examinar suas crenças, mudar seus padrões, elevar sua frequência e sustentar essa nova vibração até que ela se manifeste em sua realidade? A riqueza de Salomão não foi sorte, herança privilegiada ou magia. Foi resultado direto de vibrar consistentemente na frequência de sabedoria, abundância, generosidade, excelência, gratidão e visão. Ele se tornou um ímã para a prosperidade porque se tornou a personificação vibracional da prosperidade. E essa é a verdadeira mensagem. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é vibratoriamente. Comece hoje. Não espere por circunstâncias perfeitas, mais dinheiro, mais tempo ou mais conhecimento. Comece exatamente onde você está com o que você tem. Escolha um único princípio dos que discutimos e aplique-o radicalmente nas próximas 24 horas. Depois escolha outro. Construa momentum vibracional um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma frequência elevada de cada vez. O legado de Salomão não está apenas nos tesouros que ele acumulou ou no templo magnificente que construiu. Seu legado está no conhecimento vibracional que ele nos deixou,
codificado em seus escritos, esperando para ser descoberto, compreendido e aplicado por aqueles corajosos o suficiente para transcender o pensamento convencional e abraçar a verdade de que somos seres vibracionais, criando nossa realidade através da frequência em que escolhemos vibrar. Você tem em suas mãos agora o mesmo segredo que Salomão utilizou. A questão não é mais será que é possível? A questão é, quando você vai começar? O universo está esperando para responder à sua nova frequência vibracional. Os recursos que você precisa já existem no campo de possibilidades infinitas. Eles apenas aguardam o sinal energético correto para se materializarem em sua vida. Esse sinal é sua frequência vibracional dominante. Que este seja o momento de sua decisão. Não apenas uma decisão mental, mas uma decisão vibracional. Um compromisso profundo de se tornar a versão de você mesmo que naturalmente atrai, cria e sustenta a abundância ilimitada. Assim como Salomão pediu sabedoria e recebeu sabedoria mais riqueza, você pode escolher elevar sua frequência e receber tudo que corresponde a essa elevação. O mistério está revelado. A escolha é sua. A transformação está disponível. Agora é hora de vibrar na frequência da sua grandeza.